O Egito Antigo foi uma das civilizações que mais conseguiram estruturar sua forma de organização social ao longo do tempo. Na história da humanidade, variadas civilizações e culturas com suas respectivas singularidades enriqueceram o manancial de toda a nossa experiência existencial. Uma das civilizações mais importantes que irromperam na antiguidade, há cerca de 4.000 anos antes de Cristo, foi a civilização egípcia. O Egito Antigo desenvolveu-se às margens do rio Nilo, no nordeste da África, nas regiões chamadas de vales férteis, em virtude dos compostos orgânicos presentes nas terras próximas ao rio citado. A antiga civilização egípcia fez-se presente no seio das grandes civilizações que se desenvolveram na Europa, no Médio Oriente e na Península Arábica. São vários os relatos de povos antigos sobre o Egito, desde hebreus e fenícios até gregos e romanos. As grandes pirâmides do Vale de Gizé, localizadas perto da cidade do Cairo, e os hieróglifos ou a escrita hieroglífica são até os dias de hoje exaustivamente estudados por especialistas. As pirâmides perpassaram por muitos momentos históricos, como a Batalha de Napoleão Bonaparte, travada próximo a elas no fim do século XIII. Tradicionalmente, a história do Egito é estruturada em 6 fases principais. O período pré-dinástico, que começou por volta de 4.000 a.C., quando os nomos, os pequenos estados, foram estabelecidos em torno da economia agrícola, artesanato e uso de metais. O período do Antigo Império, que teve início em 2780 a.C. e ficou marcado pela unificação política do Império sobre a égide dos faraós. O terceiro período, conhecido como período intermediário, quando houve a recuperação do poder dos nomos. O quarto período, ou Médio Império, que se estendeu até 1785 a.C. O quinto período, que é o novo período intermediário, que caracterizou-se pela invasão dos Hicsos, que se estabeleceram no delta do Nilo até por volta de 1580 a.C. E a sexta fase, conhecida como Alto Império, de 1580 a 1200 a.C., que foi marcado tanto pela expulsão dos Hicsos quanto pela guerra intensa com diversos povos. Todas essas fases foram marcadas por personalidades específicas e eventos singulares, como o cativeiro dos hebreus. Depois, houve o período helenístico, marcado pela expansão e domínio da civilização grega comandada por Alexandre o Grande. A religião do Antigo Egito dominava todos os aspectos sociais egípcios. Era politeísta, cada região ou localidade possuía os seus deuses. A unidade política egípcia organizou-se em um só conjunto, todos os grandes deuses que a sociedade deveria cultuar. Entre eles se destacavam Ra, Tot, Anubis, Horus, Maat, Set, Osíris, Ísis, Tefnut, Geb e Nut. Osíris era o deus mais popular, pois simbolizava o próprio Nilo e seu nome estava ligado a uma lenda que conta que seu irmão Set o assassinou e o cortou em pedaços. Depois, Ísis, mulher de Osíris, carinhosamente conseguiu reunir cada parte do corpo do esposo e as enfaixou. Assim, Osíris voltou à vida, mas foi afastado do mundo terreno e passou a habitar a morada dos deuses, onde os mortos eram julgados de acordo com a vida que levavam na terra. A crença em uma vida depois da morte e a formação da alma entre os egípcios explicou o costume do embalsamento dos cadáveres. O povo no Antigo Egito acreditava que o homem possuía 2 almas, Ba e Ka. A segunda alma era o elo com o corpo, podendo entrar em estágio de decomposição. Para evitar o sofrimento ou a destruição do Ka, era costume o embalsamento dos cadáveres. Depois de todo o processo de embalsamento, a múmia era colocada em um sarcófago, ao lado do qual eram depositados objetos pessoais do morto e estatuetas que o simbolizavam. As múmias egípcias foram e ainda continuam sendo mistério para muitos antropólogos e arqueólogos. Elas são famosas pelo fato de, depois de milênios, muitas delas ainda se encontrarem de forma quase perfeita. A escrita desempenhou um papel crucial na antiga civilização do Egito, sendo utilizada em diferentes formas, demótica, hieroglífica e hierática.
Os escribas e especialistas treinados nas escolas reais desfrutavam de uma posição privilegiada da sociedade egípcia, controlando recursos e desempenhando funções políticas e econômicas. Além de sua utilidade prática, a escrita egípcia também permitiu o desenvolvimento de uma literatura própria. Os textos abrangiam uma variedade de temas, desde questões religiosas até sátiras do cotidiano. O Livro dos Mortos e a Sátira das Profissões são exemplos importantes dessas produções literárias. Os escribas formavam uma classe social distinta, pois sua habilidade era restrita a um pequeno grupo na sociedade egípcia. Eles eram remunerados com alimentos e serviços devido à sua participação no comércio, registro das ações do faraó, escrita dos textos sagrados e controle das obras estatais. A decifração dos hieróglifos ocorreu há aproximadamente 180 anos, durante as invasões de Napoleão ao Egito. A equipe de cientistas franceses, liderada por Jean Champollion, desvendou os diferentes sistemas de escrita egípcia com base na Pedra Roseta, uma lápide de basalto negra. Após o domínio helenístico, o Egito perdeu sua autonomia e foi subjugado por outras civilizações, como no período de Cleópatra, quando se tornou uma província romana. As pirâmides do Egito Antigo são obras grandiosas e misteriosas que revelam a organização da sociedade egípcia, suas técnicas de construção e conhecimentos arquitetônicos e matemáticos. As três principais pirâmides preservadas até hoje são as de Mykérinos, Khefren e Quéops, construídas entre os anos de 2530 a.C. e 2471 a.C. Contrariando a ideia de que foram construídas por escravos, alguns pesquisadores indicam que trabalhadores especializados foram empregados e recebiam compensações diferentes dos salários atuais. A construção exigia um grande número de trabalhadores para mover blocos de pedra com mais de 1 tonelada. O tempo necessário para finalizar uma pirâmide era longo, podendo ocorrer a morte do faraó responsável antes de sua conclusão. Os egípcios atribuíam grande importância à morte e ao ritual de passagem, acreditando na eternidade da vida. Os túmulos representavam a moradia da vida após a morte, onde o falecido encontraria seu lar na volta à vida. Desde túmulos simples até os mais sofisticados, os egípcios sempre se preocuparam com seus mortos. As pirâmides eram construídas como túmulos para os faraós, onde seus corpos seriam preservados para viverem eternamente. Quando um faraó morria, seus empregados, sacerdotes, escribas e animais eram sacrificados e colocados nas pirâmides juntamente com seu corpo. Objetos valiosos também eram depositados para que o faraó encontrasse tudo ao retornar à vida. Os túmulos eram de difícil acesso para evitar roubos e saques. A civilização egípcia tinha uma forte preocupação com a morte e o retorno à vida, desenvolvendo a técnica da mumificação para preservar os corpos das pessoas falecidas. A construção de uma pirâmide representava não apenas um túmulo, mas também uma demonstração do poder do faraó que a construiu. Através de sua grandiosidade monumental e arquitetônica, era um símbolo de poder e prestígio. O antigo Império Egípcio foi um dos mais antigos e mais longos impérios da história, com mais de 3.000 anos de duração. O império enfrentou mudanças de poder entre dinastias e invasões de impérios vizinhos. A partir de 1100 a.C., o Egito entrou em declínio devido à perda de poder militar, escassez de recursos naturais e conflitos políticos. Os últimos grandes faraós, Ramsés II e Ramsés III, conseguiram defender o Egito contra invasores, mas isso exigiu recursos significativos, prejudicando a economia do império. O Egito enfrentou uma guerra civil e permaneceu dividido entre duas regiões, tornando-se vulnerável a invasões dos assírios, persas e, finalmente, dos gregos. O clima instável afetou a agricultura egípcia, com períodos de seca, frio incomum e inundações irregulares do Nilo. A escassez de água e as colheitas fracassadas resultaram em fome e escassez de alimentos. Desigualdades na distribuição de riqueza, agitação econômica e política enfraqueceram o império. A desconfiança em relação ao governo e à autoridade religiosa aumentou, as guerras contínuas causaram gastos enormes e enfraqueceram o poder econômico dos faraós. Além disso,
o cristianismo começou a se espalhar pelo Egito, trazendo mudanças culturais como a adoção do alfabeto em vez de hieróglifos e o fim de práticas antigas, como a mumificação. E assim encerramos essa jornada sobre a história dessa civilização que nos encanta e fascina com seus mistérios até os dias de hoje. Deixe aí nos comentários o que você achou mais interessante neste vídeo e não deixe de curtir e compartilhar, pois isso ajuda muito o nosso trabalho. Nos vemos numa próxima civilização. Evoé.